Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre misturas homogêneas e heterogêneas e como identificá-las no seu cotidiano. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do segundo ciclo da EJA, com o eixo temático Empreendedorismo e Educação Financeira. O objetivo de aprendizagem é inserir-se ativamente em seu meio social e natural, usufruindo racional e solidariamente de seus recursos. E como objetivo da aula, conhecer as características das misturas homogêneas e heterogêneas, classificando-as, refletir acerca dos impactos ocorridos ao meio ambiente quando há descarte inapropriado de certas misturas, e propor alternativas sustentáveis e econômicas. E aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Antes de começar, é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Agora, vamos começar anotando a data de hoje e o título da aula, identificando misturas homogêneas e heterogêneas no cotidiano. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar. Observem essa notícia. Quase 7.000 litros de óleo vazam perto da reserva ambiental em Linhares. A reportagem traz a triste notícia de um derramamento de óleo ocorrido em fevereiro de 2022, nas mediações do Rio Doce e de uma reserva biológica em Linhares. Na ocasião, especialistas preocupados já alertavam para possíveis danos ambientais na região, principalmente devido às chuvas que atingiram o estado. Nesse caso, as ocorrências de chuva só atrapalham, pois podem espalhar ainda mais o material derramado. Assim, eu pergunto a vocês, quais são as consequências deixadas por essa mancha de óleo relatada na notícia para o meio ambiente? E pensando nesse problemão ambiental, é possível a água dos rios e mares se misturar ao óleo derramado? Pensem um pouquinho sobre o assunto. Para responder melhor a essa pergunta, vamos falar um pouco sobre misturas. Vocês sabiam que as misturas estão ao nosso redor e fazem parte do nosso dia a dia? O ar que respiramos e a água que consumimos são exemplos de misturas no nosso cotidiano. Digo isso porque o ar é formado por gás oxigênio, gás carbono e outros gases. E a água estão dissolvidos sais minerais e gases. Assim, pode-se dizer que mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes. E as misturas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. E o que as diferem é uma questão de ótica, ou seja, as características visuais que elas apresentam. E mais uma curiosidade, a palavra homo significa igual, e a palavra hétero é diferente.
Isso já ajuda a compreender na hora de classificar as misturas, ok? Na natureza, existem diversas substâncias que podem se misturar e se dissolver em outras. Esse tipo de mistura é chamada de homogênea. Nela, não é possível distinguir as substâncias que foram misturadas. Quando misturamos leite e um pouco de achocolatado, por exemplo, podemos ver que o achocolatado se dissolve ao leite, pois o leite muda de cor. Observem como fica. O mesmo acontece com a água. Existem diversas substâncias que se dissolvem na água. Algumas dessas substâncias modificam a cor dessa água quando dissolvidas ou misturadas a ela. Outras não alteram sua cor quando misturadas. É o que acontece quando misturamos água com um pouco de sal e quando misturamos água com um sachê de um chá. Observe o resultado. O do chá ficou escuro. E o do sal, quando misturamos, não dá para perceber, certo? Já nas misturas heterogêneas, é nítido a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Elas não se misturam completamente. Se misturarmos, por exemplo, água e areia em um mesmo recipiente, é possível identificar nitidamente a água e a areia. Observem. Diferente do sal, elas não se misturaram. O mesmo acontece quando misturamos água e óleo. Essa substância também não se mistura completamente. O óleo fica por cima da água, apresentando as duas fases. Observem. Vejam que as bolinhas ficam flutuando na água. Quando conhecemos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, conhecemos também os níveis de solubilidade das substâncias, ou seja, quando o material tem capacidade de se dissolver por outro. Por exemplo, vimos que o sal se mistura bem à água, portanto, ele é considerado solúvel à água. Já a areia, como também vimos, não se mistura, portanto, ela é insolúvel à água. Há também substâncias que são pouco solúveis. Para exemplificar, podemos citar o café, pois se mistura pouco à água. Quando vocês forem tomar aquele cafezinho gostoso, observem atentamente que vocês vão ver como ele fica. E então, estudantes, compreenderam direitinho o que são misturas homogêneas e heterogêneas? Perceberam também como as misturas fazem parte do nosso cotidiano? Se ficou na dúvida, prestem atenção nessa atividade. Ela vai ajudar vocês a fazerem essa classificação. Observe as imagens e classifique-as como sendo misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Para facilitar, escreva em seu caderno a letra A para misturas homogêneas e letra B para misturas heterogêneas. Separei a letra A e B, pois se vocês observarem bem, ambas as classificações das misturas começam com a letra H, como sinalizei aqui. Aproveitando, gostaria de falar rapidinho sobre a letra H. Ela é a 8ª letra do alfabeto latino. É a única letra do alfabeto que em palavras nativas da língua portuguesa não tem som algum. E as formas mais comuns de escrevê-las é em conjunto com as letras C, N e L, para criar alguns sons. E as formas mais comuns de escrevê-las é o conjunto com as letras C, N e L, para criar os sons CH, NH e LH. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre a letra H? Espero que sim. Mas vamos voltar à nossa atividade. Observem as imagens e classifiquem-as como sendo misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vou dar um tempinho para realizar a atividade. Ah, e se por acaso você ainda não registrou a sua presença na aula, faça agora, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela.
Fácil, não foi? Então vamos às respostas. Na imagem 1, temos a pedra de granito, que é uma mistura heterogênea, pois apresenta mais de um componente. Cada um desses componentes apresenta uma coloração diferente, que é facilmente percebida. Portanto, escreva a letra B para a primeira imagem. Já a imagem 2, o delicioso suco de laranja, além de misturar-se bem à água, o suco também é considerado solúvel em água. Assim, escreva a letra A para essa imagem. Agora que vocês já sabem classificar as misturas, vamos voltar àquela notícia jornalística que mostrei para vocês no início da aula. Cerca de 7.000 litros de óleo vazam perto de reserva ambiental em Linhares. Lembram que fiz 2 perguntas relacionadas à notícia? É possível a água dos rios e mares se misturarem ao óleo derramado? E quais são as consequências deixadas por essa mancha de óleo relatada na notícia para o meio ambiente? Bom, vimos que água e óleo não se misturam, que essa mistura é heterogênea. Agora, uma série de processos físico-químicos ocorre quando o óleo entra em contato com a água dos rios e mares. Esse desastre ambiental gera prejuízos instantâneos e também ao longo prazo para a fauna e flora marinha, dentre as quais as algas, mamíferos e aves estão entre os organismos mais afetados. É como um efeito dominó. A mancha contamina os animais e as plantas marinhas, prejudicando também a economia e, consequentemente, o turismo local, deixando um rastro de destruição. E pensando em escalas menores no nosso dia a dia, responda: como vocês fazem o descarte do óleo de cozinha que não é mais utilizado na sua casa? Sim, porque também precisamos fazer a nossa parte, descartando adequadamente o óleo que usamos em nossa casa. Já falei em aulas anteriores sobre isso, aqui mesmo no nosso canal do Dever em Casa. 1 litro de óleo de cozinha usado, quando descartado de forma errada, pode poluir aproximadamente cerca de 1 milhão de litros de água. Por isso, é muito importante fazermos seu descarte de forma correta. E se você aí que está nos assistindo não sabe o que fazer e como descartar, preste atenção nessa dica que vou dar para vocês. Bom, para descartar seu óleo de forma segura, o ideal é que ele seja armazenado em um recipiente com tampa, como uma garrafa PET, por exemplo. Junte o máximo de óleo possível antes de fazer seu descarte. Após juntar uma determinada quantidade, deposite-o em lixeira apropriadas, como as de coleta seletiva. Mas caso não seja possível, deixe-os separados dos demais lixo, que os coletores saberão dar o destino certo para ele. Agora, se vocês querem contribuir ainda mais com o meio ambiente e ser um empreendedor sustentável, que tal usar o seu óleo de cozinha usado para fabricar sabão? Há vários vídeos explicativos na internet que ensinam o passo a passo de como fazer um sabão. Mas já digo a vocês que não é tão complicado assim. Observem a lista de material que separei para vocês: óleo de cozinha, água, soda cáustica, luva, máscara, colher de pau, balde e um recipiente para guardar o sabão. Há receitas que ainda incluem álcool e óleo para aromatizar, isso para sabonetes. Gostaram da dica? Espero que sim. Aproveitem e pesquisem mais sobre o assunto. Há muitas pessoas que já ganham um dinheirinho com a venda de sabão caseiro. E há também muitas cooperativas que trabalham exclusivamente na produção deste produto, gerando emprego dentro das comunidades carentes. Infelizmente, nossa aula está terminando. Vimos muita coisa importante. Por isso, se você perdeu alguma coisa, fique atento que vamos recapitular a aula de hoje. Ah, e se por acaso você ainda não registrou a sua presença, faça agora, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela.
Vimos que na natureza existem diversas substâncias que podem se misturar e se dissolver em outras. Elas são chamadas de misturas homogêneas, na qual não é possível distinguir as substâncias que foram misturadas, e as misturas heterogêneas, que são aquelas que não se misturam completamente. Também vimos que essas misturas apresentam substâncias de níveis de solubilidade, solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Vimos também os problemas causados ao meio ambiente quando há um descarte inadequado de óleo em rios e mares. E, por fim, refletimos sobre o papel de cada cidadão acerca do descarte do óleo que utilizamos em nossa casa, como a experiência da fabricação de sabão caseiro. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. E antes de encerrar, quero deixar mais uma dica. Não guarde as informações do nosso encontro só para vocês. Levem essa discussão para a escola, amigos e familiares. É muito importante que todos tenham consciência ambiental e que façam a sua parte, fazendo o descarte correto de certas substâncias, principalmente o óleo que não nos serve mais. Até a próxima, continue se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos!